Oi, seja bem-vindo você que está chegando aqui no canal. Prazer, o meu nome é Elisa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que será postado aqui, ok? Então, no vídeo de hoje nós vamos estar refletindo acerca da palavra que está em Salmos 40, versículo 4, que diz assim: como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor, que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses. Meus irmãos, e o Senhor nos leva a refletir no vídeo de hoje sobre isso. Quais são os ídolos que nós temos levantado no nosso coração? Porque muitas das vezes a gente olha para os israelitas lá no deserto, levantando bezerros de ouro, murmurando, reclamando. Mas quais são as coisas que têm ocupado o nosso coração e têm nos afastado, nos levado para longe de Cristo, de viver uma vida intencional com o Senhor? Então, nesse vídeo de hoje, o Senhor quer nos levar nesse lugar de reflexão. Será que a gente tem priorizado as coisas do reino? Será que a gente tem servido ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz o salmista, de todo o nosso coração? Porque também em Mateus, meus irmãos, lá em Mateus 5, versículo 8, o Senhor vai falar: bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados puros de coração, porque certamente verão o Senhor. E o Senhor quer que a gente esteja nesse lugar de pureza, nesse lugar de santidade, nesse lugar de adoração a Ele. O Senhor quer que a gente caminhe nesse lugar de bem-aventuranças, que assim como Ele estava ali no Sermão do Monte, que a gente possa ser como aqueles discípulos que se aproximaram de Cristo, permaneceram, ficaram. Glória a Deus. Então saiba, querido, que ele chegou até você não é por acaso, porque o Senhor certamente quer falar ao seu coração. Ele quer que você reflita na palavra dele, aleluia, nessa palavra que é poderosa, nessa palavra que cura, que traz vida, que traz restauração. Glória a Deus. E o Senhor quer falar contigo por meio dessa palavra, porque esta palavra, aleluia, ela é poderosa. Então o Senhor nos leva nesse lugar de refletir: será que nós temos buscado a Ele de todo o nosso coração? Será que nosso coração tem sede e fome pela presença de Deus? Porque muitas das vezes o nosso ídolo não é aquele bezerro de ouro como os israelitas levantavam, mas o ídolo do nosso tempo, muitas das vezes, é ali o nosso celular, onde a gente fica scrollando, rolando a tela. E esse tempo tão precioso, será que nós temos investido o nosso tempo na presença de Deus? Porque o tempo para Jesus é muito precioso. E Ele quer que a gente invista o nosso tempo na presença dEle. Precisamos estar cumprindo o chamado do Senhor, o ID do Senhor, levando o seu evangelho a toda criatura. Então o Senhor nos lembra, nos faz refletir nesse vídeo para a gente voltar a esse lugar de santidade, a esse lugar de pureza, a de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, dos nossos corações, dos nossos pensamentos e ver aonde que a gente tem levantado ídolos que impedem a gente de acessar, de ter essa intimidade maior com Cristo. Aleluia. E o Senhor quer nos levar a este lugar de refletirmos. Será que a gente tem investido o nosso tempo na presença de Deus? Temos colocado o Senhor como nossa prioridade? Sabemos que os obstáculos, as dificuldades, eles vêm para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer desistir muitas das vezes, para tentar nos colocar nesse lugar de sofrimento, de dor e, de fato, ficar ali, não sair dali, não acessar o novo. E muitas das vezes isso vem por brechas que ocupam o nosso tempo, que nos levam para longe de Cristo. As distrações, as tentações que aparecem no nosso caminho. E tudo isso é ilusório. Tudo isso o adversário vem colocando contra as nossas almas para que nós ficamos longe da presença do Senhor. E o Senhor quer nos levar nesse lugar de intimidade, porque o que Ele tem para a nossa vida é algo novo, é cura, é restauração. E onde há tristeza, o Senhor quer transformar em alegria. Riqueza, o Senhor quer dar forças, porque é o Senhor que renova as nossas forças. E será que nós estamos também como salmista, o rei Davi diz lá em Salmos 42, no versículo 1, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma, Jesus, tem sede de ti. Será, meus irmãos, que a gente tem buscado ao Senhor? Será que a gente tem tido fome pela presença do Senhor Jesus?
Porque assim como o Senhor encontrou a samaritana naquele poço e falou para ela: se tu soubesses a água que eu ofereço, tu nunca mais teria sede. E é nesse poço que o Senhor espera nos encontrar, nesse lugar de sede, porque Ele tem água viva para dar aos nossos corações. Ele tem algo novo para derramar sobre a nossa vida. Mas de fato, isso somente vai acontecer quando nós tivermos um coração quebrantado na presença do Senhor, quando nós deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, os ídolos que se levantam no nosso coração, na nossa mente, que nos distraem da presença de Cristo. Então, fica a reflexão no vídeo de hoje. Será que você tem cocheado em dois pensamentos, como muitas das vezes fizeram os israelitas? Como muitas das vezes fizeram os israelitas, ficaram pensando, será que lá no Egito não era melhor ficar lá naquela situação? Será que não era o melhor para a gente? Por que o Senhor nos trouxe para esse deserto? E muitas das vezes a gente tem estado como os israelitas, cocheando em dois pensamentos, olhando para o nosso passado, assim como a mulher de Ló, olhando para trás, sendo que o Senhor tem algo novo, glória a Deus. O Senhor tem renovação para a nossa vida espiritual. O Senhor tem uma estação nova para a gente acessar, uma nova terra, uma terra prometida, uma eternidade que nos aguarda. E como nós temos nos preparado. Glória a Deus. Então, essa foi a reflexão acerca da palavra do Senhor no vídeo de hoje. E o Senhor nos leva a refletir sobre essa idolatria nos nossos dias atuais. Então não deixa, meu irmão, de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar para que mais vidas sejam edificadas e se inscreva aqui também no canal, para não perder nem outro vídeo. Então saiba que se esse vídeo chegou a você, não foi por acaso. O Senhor tem um plano, tem uma linda história para a sua vida, basta você crer, você confiar, porque assim como diz em Mateus 5:8, bem-aventurados puros de coração, porque esses certamente verão o Senhor. Deus abençoe.